Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal do Passos na Fé. Shalom para todos. Hoje, nosso podcast, vai ser quase que uma continuidade do último podcast, que nós falamos aí sobre o advento e o tempo litúrgico. Então, prepare aí sua caneta, seu caderno, para você ir anotando tudo aquilo que a gente for falando hoje aí. É isso aí. Bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem está acompanhando, sejam bem-vindos, bem-vindas. E aí, seu Diácono, tudo certinho? Na Estamos graça na de semana do Deus, Advento, primeira iniciando o ano semana A. E agora? do ano A. E é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Quem é o evangelista, do ano litúrgico A? Quem será que é, não? Quem assistiu o nosso último podcast já sabe, né? Agora, quem não assistiu vai ficar sabendo agora, né? A gente vai falar hoje sobre o evangelho de Mateus, né? O qual é lido, então, no ano litúrgico A. A gente vai fazer um resumo aqui, obviamente, né? Mas isso não impede que você possa se aprofundar na teologia proposta, pelo evangelista Mateus. A gente não vai ficar com muitas delongas hoje aqui, não, né, Zé? É verdade. Mas antes de tudo, né, você pode colaborar com este canal aí, deixando aí o seu like, seu comentário, é muito importante para nós, sabe, gente? Perde o tempinho, põe lá sua dúvida, sua impressão, né? Também compartilhando esse vídeo, se inscrevendo no canal se Vai ainda nos... não é inscrito, né? A gente tem ali no canal, tanto no Passos na Fé, como no canal, do Zé Maia, conteúdos, que com certeza ajuda você a crescer na fé, tá bom? E Zé, para falar do Evangelho de Mateus, é preciso a gente situar-se no contexto no qual ele foi escrito. Por isso a gente separou aí alguns tópicos, a fim de que a nossa conversa, o nosso bate-papo aí flua, né? Senão a gente fica aqui só falando. E quem está nos assistindo, nos ouvindo, possa até, entender, tá bom? Vamos lá? Então, Zé, qual o contexto em que foi escrito o Evangelho de Mateus? Está aí na tela para quem está assistindo, né? Qual é o contexto em que foi escrito o Evangelho de Mateus? É isso aí, seu Diácono. Vamos ao contexto. Antes de eu chamar só uma pequena atenção, aqui em cima na tela, né? No cantinho aí em cima, tem um QR Code, pessoal. Lê o QR Code e baixar o aplicativo Secular Orante, né? E também vai ter as Opa, liturgias, a liturgia diária, o ofício das horas, liturgia das horas, santo de cada dia e tudo mais. Tá bom? Feito, Mechan. Vamos lá. Qual é o contexto em que foi escrito o Evangelho de São Mateus? Eita, São Mateus, o primeiro Evangelho do Novo Testamento, o primeiro livro do Novo Testamento, né? E ele é o mais judaico de todos, né? A gente sabe que é o mais judaico, porque ele surgiu num grupo de comunidades, né, de discípulos que foi expulso das sinagogas, né, e teve que organizar nas casas do seu membro, teve que se organizar, o pessoal teve que ir às casas, né? As primeiras comunidades cristãs, elas trabalhavam muito nessa opção, a opção de se juntar nas casas. Eram homens e mulheres que acreditavam que Deus se revelou totalmente, né, em Jesus, e assim eles liam o Antigo Testamento sob a luz de Cristo, né? É um prisma que eles utilizaram, né? Utilizaram a partir da pessoa de Jesus Cristo, entendendo tudo aquilo que foi falado no Antigo Testamento sendo revelado em Jesus Cristo. E assim eles foram incompreendidos, né, pelas comunidades rabínicas, né, pelos fariseus, né, pelos rabinos, foram expulsos e perseguidos. Isso a gente já sabe, que os primeiros cristãos foram muito perseguidos. Então, o ano que foi escrito, né, o ano 80 depois de Cristo, né,
quando as comunidades eram perseguidas, como eu já falei, né, enfrentavam duras críticas dos fariseus, né, que acusavam os cristãos de terem abandonado a lei judaica, né, de, segundo eles, né, um subversivo. Né? Jesus era para eles um subversivo, um marginal que morreu crucificado. Então, diante da desistência de muitos discípulos que voltavam para as sinagogas, né, não aguentaram a perseguição, as comunidades relembraram a prática e os ensinamentos de Jesus, traziam sempre à tona isso. E perceberam que ele era quem verdadeiramente cumpria a lei, né? Observavam as atitudes de Jesus e aí escreveram realmente quem era Jesus. Então, Jesus e seu estilo de vida, né, transforma assim na melhor forma de viver e cumprir a lei de Deus. Isso aí a gente pode ver lá em Mateus, capítulo 5, versículo 17 a 19, ele explica muito sobre isso, né? É verdade. Então, a gente, depois desse apanhado, né, desse contexto, a gente vê a realidade, as dificuldades que o pessoal enfrentava. E aí, seu Diácono, quais Sabe, Zé, o são que eu as acho. dicas? Eu falei algumas aqui, mas Antes até de falar aí das dificuldades enfrentadas, né? Acho que é bom também a gente falar que a comunidade de Mateus, né, era uma comunidade formada de judeus, né, que estavam se convertendo ao cristianismo, né? Então essas comunidades enfrentaram, né, muitas dificuldades. Por quê? Vamos partir do princípio, Zé, né, que você viveu uma vida toda sobre a lei judaica, né, os preceitos judaicos, as 613 leis que diariamente eles tinham que cumprir, né, as positivas e as negativas. E de repente é proposto, né, uma nova forma de vivência da fé, né? Eles passam a ver em Jesus um modelo de viver a lei que eles já conheciam, acrescentado aos ensinamentos de Jesus, né? Como você mesmo bem disse aí, né? Que Jesus de fato cumpria as leis, né? E o modo como ele vivia, né? Praticava a lei, né? É, é, era de um Deus que encarnado, né? No meio do povo traz então aquilo que a lei não conseguia, que era o amor, a justiça, né, a igualdade entre as pessoas. Então, o trabalho de Mateus, ele é valioso por quê? Porque ele vai trabalhar numa comunidade que precisa se converter a Jesus, né? Jesus mesmo disse: Eu não vim abolir a lei, eu vim dar o pleno cumprimento da lei. Então, sim, agora você imagina, né? Então, essa comunidade judaica recebendo aí, né, um novo ensinamento a partir daquilo que Jesus deixou para os apóstolos, né? Então, como eu estava dizendo, essas dificuldades, né? Como eu disse, muito apegada à letra da lei, né? Talvez aí uma piedade falsa, né? Aquele apego ao bem-estar e ao conforto, um certo profetismo também, né? Mas só que com cunho falso, né? sim, Algumas rixas, né, entre os cristãos e judeus, e cristãos não judeus. Então aí, uma coisa que marcou muito essa comunidade era a questão aí da circuncisão, né? Todo judeu tinha que ser circuncidado. Então aqueles que chegavam, né, os pagãos, enfrentavam essas dificuldades também na comunidade de Mateus, né? Alguns judeus que falavam de paz, mas eram falsos, eram medrosos, né? Tinha muita briga também pelo poder. Olha só, Zé, desde sempre, né? A gente vê aí onde tem gente, onde tem comunidade, né? Sempre vai ter essas brigas aí pelo poder, né? Aquele que detém a palavra, aquele que se julga, né, o profeta, né? Aquele que cumpre a lei, enfim. Outra dificuldade que era também uma comunidade que vivia de escândalos, né?
Gente que falava de justiça, mas fazia o contrário. Havia hipocrisia, né? Gente que minava a unidade da família, gente que vivia amedrontada com a volta de Cristo, né? E principalmente gente desanimada. Se a gente pegar algumas dessas dificuldades aí de Mateus, né, da comunidade dele, a gente vê que é uma característica própria, né, de quem busca viver a fé, Zé, né? Hoje em dia a gente tem coisas parecidas, né? Falsos profetas, né? Medo da morte, medo da volta de Jesus, né? Gente desanimada na fé, né? Que acredita, mas não tem força para seguir em frente, enfim, rixas, né? Entre cristãos. Então, o trabalho de Mateus e a leitura que a gente faz do Evangelho de Mateus é justamente essa. Ele traz um Jesus, né, que vai trabalhar essa questão aí, né, da paz, né, da concórdia. Tanto é que a gente tem no Evangelho de Mateus o Sermão da Montanha, né, no capítulo 5, né, no capítulo 6 e 7, que, que traz assim um meio, um modo para aquele que queira viver realmente sua fé verdadeiramente, né? Lê Sim, Mateus sim. 5, 6 e 7. Quer dizer, então Jesus é o Deus que, né, é apresentado na comunidade, né, de Mateus, que não está acima da lei, mas ele cumpre a lei da forma correta, né? Bem-aventurados os pobres, os mansos, os humildes, né? Quer dizer, ele faz, né, a comunidade de Mateus, um trabalho interior, de mudança interior. A lei, Jesus não aboliu, ela não deixou de existir naquela comunidade, mas ela foi aperfeiçoada, né, ao modo de vida que Jesus queria apresentar, né? Então, né, diante de tantas dificuldades, né, essas comunidades, né, reuniram várias, né, de suas lembranças que foram transmitidas aí pelos discípulos, né, que conviveram com Jesus. Vale lembrar, Zé, que Mateus, né, ele era Hum, um pecador público, né? Ele era um cobrador de sim. impostos, né, chamado Levi, né? Então já começa por aí. Jesus chama um pecador e dá o poder a ele de ir e de evangelizar. Tanto que a gente vai ver isso até no próprio Evangelho de Mateus, lá no capítulo 28, né? Então Mateus trabalha muito essa questão do pobre, né, da vivência do amor, da partilha, né, do desapego das coisas materiais, enfim. Então, essas eram as dificuldades que Mateus enfrentava em sua comunidade, tá bom? Então, né, então tendo visto essas dificuldades, né, porque eles viam Jesus como a outra pessoa, como além daquele que o pessoal achava que era somente um profeta, né? Então, a comunidade, todos entendiam, como é que eles entendiam essa pessoa de Jesus? Né? Como é que eles poderiam explicar? Jesus era apenas mais um profeta? Era aquele baderneiro, como foi entendido como por alguns, né? Um bandido que foi morto na cruz? Aí vamos lá. Como é que o Evangelho de São Mateus ele apresenta Jesus? Ele apresenta Jesus como um novo Moisés. Moisés recebeu as tábuas da lei para cumprir, subiu lá na montanha, recebeu as tábuas da lei, deu ao povo judeu, todo aquele processo lá que a gente já conhece. Mas aí Jesus sendo esse novo Moisés, ele que sobe a montanha, né? Faz lá seu sermão, tudo mais, senta-se e dá a real interpretação da lei, né? Ele faz com que o pessoal entenda o que é realmente essa lei, o que é que essa lei quer dizer, né? E aí o Sermão da Montanha, né, como você acabou de citar aí, lá dos capítulos 5 e 7 a 7 de Mateus, incluindo aí as bem-aventuranças, né? E aí Jesus traz um novo sentido, o sentido da lei, né? Que o pessoal entenda que a sua palavra não passa e não passará.
a sua palavra de quem? A palavra de Deus, a palavra de Jesus. Jesus é o próprio Deus encarnado. Então, a palavra de Deus que veio com Moisés a partir dos mandamentos, né? E aí, com Jesus, vai se colocando em prática também, né? E aí ele vai dando um novo entendimento, não aquela lei amarrada, presa, né? E aí ele vai entendendo, né? Eles vão entendendo, aqueles que estão mais próximos, que a lei de Jesus também é a lei do amor. Então, os judeus que amavam, né, amavam a Torá, né, que era a lei, e chamavam, que a gente chama agora de o Pentateuco, né, que são os 5 primeiros livros. O pessoal que está ligado em história da Bíblia, em Bíblia, deve lembrar. O que é Pentateuco? Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia, né? São Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômios. Os 5 primeiros livros da Bíblia. E aí Jesus faz com que isso seja melhor interpretado, né? E para nós entendermos, para a nossa melhor forma de entender e compreender o Evangelho de Mateus, né, nós temos que perceber que o próprio Jesus, né, e aí a gente vai observar Jesus como uma pessoa que tem ideias, um estilo de vida, tem ações diferentes daquilo que o pessoal esperava, né? O próprio Jesus é a lei de Deus, é a lei de Deus vivida e encarnada, né? Então, para viver o Evangelho, aliás, para viver a lei de Deus, aquela lei que foi enviada lá por Mateus, ou lá por Moisés, foi entregue lá a Moisés, olha para Jesus, viver como Jesus é viver a lei de Deus. Viver os mandamentos de Deus é viver o que Jesus viveu, né? Jesus não pecou, não traiu o santo nome, não levou então, o santo nome de Deus em vão. E a gente vai citando aqui, sempre honrando o pai e a mãe, né? Então, viver os mandamentos da lei de Deus é tão simples, é só olhar como Jesus viveu. Muito prático, não é não, seu diácono? É Estou isso certo ou mesmo, estou Irmão. errado? Tá certo, Zé. Você sabe que você falava aí da lei, né? Você vê como é um tema forte no Evangelho de Mateus, né? A lei. Sim. Por isso que a gente, assim, um pouquinho de história, né, da igreja. O Evangelho de Mateus, ele foi baseado no Evangelho de Marcos, né? E você vê que ele foi escrito por volta do ano 80, como você disse, né? Quer dizer, Jesus já havia morrido, Uhum. 50 anos depois, então, é que vão escrever, né, o Evangelho. Então, é um ajuntado, né, dos ensinamentos de Jesus, compilados aí por Mateus, né, numa comunidade judaica. Quer dizer, então, para você entender, né, que é o próximo tópico que a gente vai ver, como podemos ler o Evangelho de Mateus, né, para uma melhor compreensão, né, do que Mateus quis passar sobre a pessoa de Jesus, como você estava dizendo aí. Viver como Jesus é viver a lei de Deus. Esse é o desafio, né, nosso, né? O meu desafio, o seu desafio, o desafio de todo cristão, né? Por isso que é cristão, né? Um Cristo, né? Viver, tentar pelo menos buscar diariamente, né, essa vivência, né, da pessoa de Jesus, dos seus ensinamentos, né, de tudo que ele ensinou. Assim como a Torá, né, é importante para os judeus até hoje, para nós também, né? A gente não pode negligenciar o Antigo Testamento, porque, afinal de contas, o cristianismo é uma religião judaica cristã. Ela tem raiz, né, no judaísmo. A gente tem muitas coisas que a gente vive hoje que vêm do judaísmo. Não tem como abolir, né? Sim. E, e a igreja, ela procura viver isso, né, ensinamento. E o Evangelho de Mateus, para quem quer se aprofundar, né, na sua teologia, até indico, tem vários livros aí, vários cursos, né, de aprofundamento para entendimento, né, da teologia, da pastoral, né, do livro de Mateus. Aqui hoje eu vou deixar assim umas indicações, né, que você pode estar procurando
fazer aí na leitura do Evangelho de Mateus, né? Então a gente dividiu em 5 partes, tá? Então você pode ler o Evangelho de Mateus da seguinte forma. Primeiro, o prólogo. Então no capítulo 1 e 2, a gente vai ter as narrativas da infância de Jesus. Então, anote aí, tá? Eu vou ler o capítulo 1 e 2. Então, Mateus se preocupa aí em falar, né, de Jesus, a genealogia dele, quem foi José, quem foi Maria. Lógico, não tem assim muitos detalhes, né, da infância. Nenhum dos evangelhos tem, né? Quer dizer, aquilo que era essencial foi colocado ali. Daí, pulando já, né, você pode ler, né, Jesus na Galileia. Olha só. O Evangelho de Mateus, ele vai colocar Jesus caminhando em direção a Jerusalém. Isso é importante também frisar, tá? Então, Jesus, depois de batizado, né, ele começa sua missão, né, de evangelização. Então, a gente vai ver isso no capítulo 4, né, no capítulo 12, 13, até o versículo 58. Então, Jesus vai estar ali na região da Galileia anunciando, tá? Daí Mateus vai colocar nos capítulos 14 a 20, olha só, que Jesus é o Messias enviado por Deus. Olha só, isso daí também é uma questão bem judaica, né? Uma comunidade né, de formação judaica. Mateus aí, então se preocupa em afirmar que Jesus, de fato, é o Messias prometido aos judeus. Então, todo o capítulo, né, de 14 a 20, né, vai acentuar essa messianidade de Jesus, né, no Evangelho. Daí do capítulo 21 ao 25, a gente vai ver Jesus já em Jerusalém. Lembra que eu falei que o Evangelho de Mateus vai colocar Jesus indo para Jerusalém, tá? Então, os capítulos 21 a 25, tá? A gente tem esse percurso que Jesus vai fazer até chegar a Jerusalém. E por fim, né, como eu disse, a gente vai dividir em 5 partes. A última parte, Mateus reserva para falar então da morte e ressurreição de Jesus, que é o capítulo 26 e 28, né? Olha só, se você conseguir separar dessa forma aí, você vai ter uma sequência, né, da intenção que Mateus passou no evangelho dele para aquela comunidade que se formava, tá? E serve para nós também, né? Porque se a gente pegar aí, por exemplo, né, o Jesus na Galileia, é onde vai estar situado ali o Sermão da Montanha, né? Depois, se a gente pegar o capítulo 26 a 28, né, vai estar ali todo o processo de morte de Jesus, de julgamento, né, e depois a sua ressurreição, né, e ele enviando o Espírito Santo sobre os apóstolos e dando o mandato missionário, né, ide por todo, capítulo 28, ide por todo o mundo, anunciar o evangelho, né, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Então a gente vê aí que Mateus, né, ele fez todo um percurso, né, para afirmar a divindade, a messianidade, né, e, e esse Deus que se encarnou, que se fez presente no meio de nós. Então, é importante, Zé, perceber que as comunidades de Mateus, né, eles conheciam também a realidade das comunidades de Paulo, Marcos e Lucas, né? Porque veja bem, nesse período aí de Sim, Mateus, ano 80, né, a gente já tem outras comunidades, né, conhecidas, né? A de Marcos, que é o primeiro evangelho, né, escrito, a de Lucas, que era discípulo de Paulo, as próprias comunidades paulinas, né? Paulo já havia, olha só, antes do Evangelho de Mateus, Paulo já tinha escrito uma carta no ano 50,
né, que era a carta aos Tessalonicenses. Então já havia aí todo um início, né, da, do que seria o cristianismo, tá? Então essa experiência de Mateus, né, foi fundamental para que essas comunidades redescobrissem a força de Jesus, né? Não se fechando aí, vamos dizer, num gueto cristão, né? Aquela comunidade fechada, nós conhecemos o mestre, ele é nosso e de mais ninguém. Não. Eles tinham a compreensão que era preciso formar comunidades, mas ao mesmo tempo anunciar o evangelho. Então, compreenderam que o exemplo de Jesus, né, ele formava uma verdadeira vocação, olha só. E descobriram, olha, isso eu acho fantástico, né? Que o Pai escuta os cansados, os pequeninos, os miseráveis, que revela seu plano de amor. Então a gente vê isso em Mateus 11, capítulo 11, fala muito disso, né? Por fim, né, em Mateus vemos que Jesus Cristo, né, como você disse, é o novo Moisés. Um dado interessante, não sei se o pessoal que nos assiste, nos ouve, né? No Evangelho de Mateus, quando Jesus vai, né, fazer o Sermão da Montanha, então ele sobe na montanha, por isso que se diz que Jesus é o novo Moisés, né? Porque ele sobe e ensina, assim como Moisés sobe ao monte para receber as tábuas da lei, agora a própria lei, que é Jesus, né, vai ser transmitida, né, pelo próprio Deus ao povo. E ecoa até hoje, Zé. Né, o Sermão da Montanha não foi só naquela época. Ele chega até a nós hoje e a gerações futuras, né? Graças. Né? E então esse sentido do novo Moisés, né, explica, né, a força, a razão, o viver, o dinamismo, né, que o mestre, né, quis transmitir a nós, né? A paz, né, o sentido de vida cristão que é vivenciado aí, né, pelos discípulos, né, de outrora e pelos discípulos de todos os tempos. Então, a chama, né, aquela centelha lá do Sermão da Montanha, ainda queima, né, em cada um de nós, né? Bem-aventurado você que é pobre de espírito, bem-aventurado você que é manso, bem-aventurado você que pratica a justiça, enfim, muitas vezes, né, em confronto com uma realidade diferente que a gente vive, né, de poder, né, de prazer, de domínio, né, do rico, né, que tem tudo, o pobre que não tem nada, né, das lutas sociais, das lutas de classe, das lutas de tudo, né? O evangelho acontece, né, no dia a dia de cada pessoa, né? Por isso que a leitura de Mateus se faz importante, porque a comunidade de Mateus é uma comunidade missionária, né? Ela continua espalhando, né, esse frescor do Evangelho de Jesus, né, anunciando a todo mundo, né? Eu me lembro que, para terminar minha fala aí, São João Paulo II já dizia, né, lá na época que teve lá os eventos sobre o ano, né, da comunicação, que a gente tem no Evangelho de Mateus aquela passagem, né, que leva um- uma pessoa na maca, né, abre o telhado e coloca ali para Jesus, né, poder curar aquele enfermo. Então, muitas vezes, né, hoje a gente precisa subir nos telhados, né, seria aí os meios de comunicação, a internet, televisão, tantos meios hoje que a gente tem disponível. Quer dizer, a evangelização hoje também flui. Assim como nós hoje estamos aqui falando, né, 20, 30 anos atrás, isso não era possível. Hoje a gente consegue chegar,
a países distantes, né, longínquos, né, pessoas que eu não conheço, o Zé não conhece, está ali recebendo essa centelha da palavra de Deus. Então, o Evangelho de Mateus é isso, né, um evangelho missionário, né? E isso é fantástico. Então é isso, pessoal. É um resumo, né, desse evangelho tão importante que deve ser lido, compreendido. E se você for capaz, estude, né? Procure aí na sua comunidade, deve ter círculos bíblicos. Na internet também tem cursos aí que você pode estar fazendo. Só toma cuidado, né, para não pegar cursos que, que não acrescentam muita coisa. E ser capaz, né, de se aprofundar nisso tudo aí. Eu acho que é importante, né? Afinal de contas, a igreja coloca o ano litúrgico para nós, né? E a gente não pode ficar que nem muitas vezes lá os fariseus da época de Jesus, apegado, preso, né, a uma norma. O tempo litúrgico é para ser vivido na sua plenitude, né? Com os momentos de comemoração, de festividades e etc. Por exemplo, no primeiro domingo do Advento, nós também lembramos, né, de Nossa Senhora das Graças, né? Quantas paróquias, quantas comunidades, quantos devotos de Nossa Senhora das Graças, né? Então é viver esses momentos, né? Aquilo que Nossa Senhora ensina, aquilo que Jesus ensina, aquilo que o Espírito Santo nos dá, enfim. Isso daí, Zé, tô falando muito. Fala um pouquinho aí. Ah, foi até bom porque a minha internet deu umas travadas aqui, mas aí pelo menos continuamos no assunto. Mas é isso mesmo, tá lembrando mesmo que o primeiro domingo do Advento esse ano é a festa da Senhora das Graças, é domingo, né? Mas onde é festa de padroeiro, onde ela é padroeira, onde ela é celebrada, mas pode ser celebrada sim a festa dela, não tem problema não. Muitas comunidades, como você falou, teve festa, teve procissão, teve tudo isso. Não feriu a lei, não feriu as regras da CNBB, né? E não ficou aquela coisa amarrada, né? E Não, a não, lei não. é feita para isso, para orientar, mas também não precisa ficar essa coisa amarrada, né? E aí a gente visualizar novos horizontes também. Muito bem, seu Diácono, a conversa está tão boa, né? A gente já está É, concluindo aqui o nosso processo, nosso muito bom. hoje. Você ficou com alguma dúvida, quer saber mais alguma informação? Coloca aqui nos comentários, né? Ajuda a gente para que o YouTube entenda que o vídeo é bom, ajude a gente, coloca aí nos comentários. Se o vídeo é bom, se o assunto está legal, precisa acrescentar mais alguma coisa, sempre é bom a gente ouvir um feedback de quem nos ajuda. Não se esqueça, Muito aqui em bom. cima, ó, peraí, aqui, pronto. Lá em cima do Isso. diácono aí, ó, tem o aplicativo secular orante. Lê o QR Code aí, né? E você baixa o aplicativo. Aí, meu telefone é o iPhone. Eu vou deixar aqui em cima. Olha, eu fico todo enrolado nas telas. Pô, aqui em cima eu vou deixar um vídeo explicando como você acessa ele pelo iPhone, porque ele não está disponível na plataforma da loja do iPhone, mas tem como você ter o celular no seu iPhone. Sim. Como é? O Diácono vai lhe explicar no vídeo aqui em cima, tá? Mais alguma informação, seu Diácono? Não, acho que por hora tá bom, né? O objetivo é a gente despertar o interesse em conhecer o Evangelho de Mateus. Espero que a gente tenha alcançado o nosso objetivo, tá bom? E, e vamos na fé, né? Deus, né, não vai nos abandonar jamais, né? É o que a gente vê aí no Evangelho de Mateus, né? Um Jesus, um Deus que assume nossa condição e quer sempre estar no meio do povo. Amém. Vamos lá terminar, Zé? Bom, a internet do Zé não está muito boa hoje, então eu quero desejar a você que, né, ficou conosco até agora, né, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, né, e que Deus abençoe a sua vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Lucendo, Espes Nostra Salve, a te clamamos, exoles filii Eve, a te suspiramos, gementes et flentes, in lacrimarum vale. Ea ego, advocata nostra, illos tuos, misericordes ocos, ad nos converte. Et in Jesum benedictus fructus ventris tui, nobis vos Sanctus Filium, ascende. O clemens, o pia, o dulcis, Virgo